Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Palavra de Sabedoria. Já gravamos alguns episódios anteriormente, mas eu guardei um pouquinho ainda desse assunto para falar agora, porque estamos falando de Brigham Young. Sim, a gente já falou como surgiu esse mandamento, já falamos do contexto histórico aí na época de Joseph Smith, como ele levou essa história da palavra de sabedoria que ele próprio estabeleceu, mas agora a gente vai avançar um pouquinho no tempo para falar sobre a palavra de sabedoria na época de Brigham Young, sim, após Joseph Smith. Então, se não assistiu nossos episódios sobre a palavra de sabedoria, vai lá, volta lá, episódio 76. Bom, Joseph Smith, quando ele viveu a palavra de sabedoria, a gente sabe que teve muita contradição no que ele ensinou e no que ele fez, né? Algumas vezes ele exigia, levava a sério, outras vezes não estava nem aí. Não só Joseph Smith, como os outros dirigentes da igreja também. Bom, Brigham Young, lá em 27 de setembro de 1845, então é um ano depois que Joseph morreu, Brigham Young chegou, falou alguma coisa sobre isso, vamos ver. Quem registrou isso foi Halsey Stout, no diário que foi compilado no livro On the Mormon Frontier, volume 1, página 75. Aí teve aquele casalzinho simpático lá, os Tanners, o Gerald e Sandra Tanner, que escreveram um livro e copiaram essa informação. Também tem muitas outras informações sobre isso no livro Changing World of Mormonism, no capítulo 18, que fala sobre essa questão da palavra de sabedoria. Vamos ver então o que Brigham Young falou em 1845. Eu sou e pretendo ser sempre o mestre do café e chá, mas não sou escravo dessas paixões, e posso abandoná-los se eles afrontarem meus irmãos. Pois é, aqui ó, 1845, nosso profeta Brigham Young falando que eu, sou mestre do café e do chá, mas não sou escravo. Posso abandonar a hora que eu quiser. Então, estava usando essas substâncias que vão contra o mandamento estabelecido. Ué? No livro Shadow or Reality, também escrito pelo casalzinho, na página 408, eles afirmam, para quem quiser mais informações, lá sim, Brigham Young bebia café regularmente. Ainda em 1854, olha lá, 10 anos depois, ainda Brigham Young estava bebendo café normalmente. Esses livros aí do casalzinho, eles são anti-mormons, não dá para levar em conta. Não, pessoal, esse casalzinho, eles coletam informações de materiais da igreja, tá? Só tá ali tudo compiladinho, certinho, só pra gente absorver a informação. Por exemplo, Journal of Discourses, material da igreja, né? Coletânea dos discursos da igreja, de conferências e tudo. Volume 12, página 404. Quer conferir? Material da igreja? Brigham Young estava ali, ó, em 7 de abril de 1867. Olha só. Quem lembra quando foi estabelecida a palavra de sabedoria? 1833, por Joseph Smith. Foi registrado na seção 89 de Doutrina e Convênios. 1833. Mais de 30 anos depois, Brigham Young estava assumindo lá no tabernáculo, num discurso, que ele estava usando o tabaco. Vamos ver o que o Brigham Young falou? Não é meu privilégio beber bebidas alcoólicas, nem é meu privilégio mascar tabaco. Bem, irmão Brigham, você faz isso? Sim, por muitos anos, mas parei com essa prática habitual.
Eu usava contra dor de dente, agora estou livre dessa dor e minha boca não está manchada pelo tabaco. Ah, Ozzy, ele falou que ele parou, talvez. Será que ele parou antes de 1833? Eu acho que não. Ah, Ozzy, mas ele falou que usava para dor de dente, então tá tudo bem. Vamos continuar nosso estudo aqui. Algumas outras afirmações, por exemplo, falam que Brigham Young aconselhava os Mormons pioneiros aí nesse caminho, nesse trajeto deles para Utah, a usarem a cerveja como bebida. Isso foi registrado também pelo John D. Lee, no livro dele, na página 116. Para quem acompanha os episódios sabe que John D. Lee foi o cara que foi morto pela igreja, acusado de ser o responsável pelo massacre de Mountain Meadows. Então, eu só tô curioso para saber se essas informações foram coletadas aí do John D. Lee, se ele escreveu isso quando ele ainda era um membro fiel da igreja. Mas vamos considerar as informações. Porque ela bate com outras informações. Por exemplo, tem um historiador chamado Herbert Hall, ele escreveu o livro History of Utah. Na página 540, ele registrou lá: o primeiro bar em Salt Lake, e o único por anos, era em Salt Lake House, e pertencia a Brigham Young e Feramore's Little. Tem uma outra fonte que a gente já usou antes, que é o livro The Lion of the Lord, escrito por Stanley P. Hirschon. Lá na página 285 ele escreveu assim: em Utah, a igreja dominou o comércio de bebidas alcoólicas. Em 1856, Caleb Green trouxe 6 toneladas de mercadorias através das planícies para Brigham Young. Interessante, vamos ver o que tinha nessas mercadorias. Consistindo de tabaco, rum, whisky, brandy, chá e café. Olha só, kit completo, só faltou algumas dorgas pro kit Palavra de Sabedoria. E ele continua ali: 2 anos depois, o The New York Times afirmou que o principal saloon para beber e jogar era em Salt Lake House, um prédio sob controle da igreja e sob o comando de Heber C. Kimball. Brigham Young tentou ao máximo se livrar das cervejarias rivais. Ah, olha, Ozzy, mas esse The Lion of the Lord talvez seja aí material anti-mormon, esse livro do John D. Lee também, esse History of Utah aí do historiador Herbert Hall, sei lá o que. Não sei se esse cara é da igreja, não sei sobre essas informações aí, Ozzy, tá muito complicado, tá bom? Não tem problema. Vamos lá pro Journal of Discourses de volta, volume 10, página 206. Foi escrito em 7 de junho de 1863. Brigham Young estava assumindo publicamente que ele tinha construído uma destilaria. Vamos ver? Quando não havia uísque aqui, nós precisávamos dele com propósitos racionais. Então eu construí uma casa para fabricá-lo. Quando a destilaria estava quase completa e em boa ordem para funcionar, um exército foi descoberto em nossa vizinhança e eu paralisei os trabalhos. Eu não fiz um único galão de uísque na minha fábrica porque ele tem chegado em grandes quantidades, mais do que nós precisamos. Ué, como assim? Mais do que nós precisamos? Então, basicamente, ele construiu uma destilaria, mas ele acabou nem usando até o presente momento aí do discurso, porque a importação estava vindo tanta que ele nem precisava fabricar. Mas o historiador Herbert, aí, que escreveu o History of Utah, contradisse essa informação, porque ele coletou uma informação ali que Peter K. Dodson veio para Salt Lake em 1851 e seu primeiro emprego foi com Brigham Young como gerente da destilaria. Ué, em 1863, Brigham Young estava dizendo que ele nem chegou a usar a destilaria dele, mas em 1851 ele contratou um cara para ser o gerente da destilaria? Como é que é? Mas, de qualquer forma, né, é isso. Uma vez, quando eu tinha uns 13 anos de idade, eu saía bastante com os missionários. Eu lembro de uma mulher que eles estavam ensinando que ela tinha tipo uma lanchonete. Na prateleira, ela tinha algumas bebidas alcoólicas que ela vendia. Os missionários convenceram ela a jogar aquelas bebidas no ralo antes de ser batizada, porque essa questão, né, a gente, além de não beber, a gente não incentiva. Você vai estar vendendo bebida alcoólica, uma coisa que você ensina ser errado consumir? Não, né?
Eu, por exemplo, quando tinha o meu restaurante mexicano, o pessoal criticava bastante. Porque, cara, restaurante mexicano tem que ter tequila, tem que ter bebida alcoólica. Eu não vendia, preferia perder dinheiro, para não ir em desacordo com os princípios que eu acreditava serem certos. E olha só, o profeta da igreja que eu abrindo destilaria, vendendo, transportando, importando todo tipo de material que é proibido pela igreja já desde 1833. Ah, Ozzy, mas isso daí era lá em 1800 e pouco, hoje a igreja é diferente. Bom, mais pra frente a gente vai estar falando sobre o shopping da igreja, é o shopping que a igreja construiu com o dinheiro do dízimo, lá em Salt Lake, que abre nos domingos e vende bebida alcoólica. Mas isso a gente vai ver lá pra frente. Vamos continuar aqui com o nosso Brigham Young. Uma publicação do The Salt Lake Tribune, de 14 de julho de 1908, teve um historiador chamado Josiah Francis Gibbs. Ele deu algumas informações mais sobre essa destilaria de Brigham Young. Vamos ler o que ele publicou aí no Salt Lake Tribune. Durante 40 anos, os profetas mormons controlaram absolutos o conselho da cidade e a força policial de Salt Lake. Ao invés, entretanto, de trazer o princípio imutável da palavra de sabedoria junto à temperança e à decência moral, o profeta Brigham Young trouxe uma destilaria de uísque e outros tóxicos. E os líderes da igreja eram os atacadistas e distribuidores do varejo. Em 26 de julho de 1890, o juiz Orlando Powers fez um discurso no qual ele disse: "Irá agradá-los saber, não obstante, que a cidade tinha suspendido o negócio de uísque em 17 de agosto de 1862. Brigham Young concedeu uma licença para destilar os pêssegos em bebida alcoólica. Em 11 de agosto de 1865, Brigham Young e George K. Cannon, lembra, George K. Cannon era um dos conselheiros da primeira presidência, ele estava preso por causa da questão da poligamia nos episódios anteriores que a gente falou. Bom, Brigham Young e George K. Cannon dirigiram-se ao conselho sobre a questão das bebidas. Brigham Young disse: "Esta comunidade precisa de vinagre e exigirá bebidas espirituais para a lavagem e para a saúde, e é correto e adequado que a cidade continue a sua venda, como tem feito, e que tenha lucros." Brigham Young manteve uma conta aberta nos livros da cidade, e esta conta mostra que entre 1862 até 72, por 10 anos, havia 235 diferentes cobranças de bebida alcoólica compradas por ele, no valor de $9.316, que distribuído aí por 10 anos dá $846 por ano. Lembrando que na época esse valor era muito, tá, pessoal? A gente ainda tá nessa publicação do The Salt Lake Tribune, tá? Continua assim. Uma análise dos registros oficiais dos Estados Unidos mostra que desde 1862, quando o imposto sobre a bebida destilada foi cobrado, até a vinda da ferrovia Union Pacific, que foi em 1869, que foi o início da era dos gentios em Utah, existiam 37 destilarias no território. Então olha aí, ó, só em 1869 que começou a vir não membro para Utah. Mas quando eles chegaram já tinha 37 destilarias no território. Ué, se só tem membro da igreja? Essa publicação aí do The Salt Lake Tribune foi feita quando? 1908. E olha que eles dizem o porquê eles fizeram essa publicação. Esses fatos extraídos de registros públicos alienam a acusação, que é a acusação, de que os pagãos invadiram uma comunidade de temperança. Olha, a igreja falou, não, a gente não quer gente que não é da igreja aqui, porque a nossa comunidade é de gente de Deus. Esse pessoal vai vir aqui beber, encher a cara, usar cigarro, e a gente não faz isso. Olha só, essas informações foram coletadas de registros públicos para se defender de que não, deixa o pessoal viver aí, não vai ser um estado só de Mormon, não. E tá aqui, ó, a gente coletou prova de que vocês não vivem esse negócio aí que vocês estão dizendo aí, de que não bebem, não fumam. Aqui, ó, tem um monte de registro, tá mostrando o contrário, como é que é.
Vamos dar uma olhadinha no diário de John D. Lee, de maio de 1867. Vamos ver o que o John D. Lee escreveu no diário dele. Por volta de 5 da tarde, Brigham Young e sua companhia chegaram. No dia seguinte fui vê-lo. Ele tinha um garrafão de um excelente vinho de sua própria fabricação e disse: "Quero agradar o irmão Lee com um bom presente, como o que pode ser comprado em Dixie." O vinho era de fato um artigo de qualidade superior. Ele disse que tinha cerca de 300 galões e tinha feito um acordo por volta de $2.000 anuais em bebidas. E continuou dizendo que ele desejava que alguém comprasse seu vinho a $5 o galão e o vendesse, quando o presidente D.H. Wells disse que levaria 200 galões a $6 cada. A coletânea do diário do John D. Lee foi feita no livro A Mormon Chronic. Para quem quiser conferir, está no volume 2, página 71. Quer mais informações sobre isso vindas de material da igreja? Na BYU Studies de Winter de 1959, na página 43, um historiador da igreja, chamado Leonard J. Arrington, falou assim: a grande e crescente ênfase da palavra de sabedoria que caracterizaria a atitude mormon oficial em todo o restante do século parece ter começado em 1867. A explicação para essas regras e a decisão em obedecer à palavra de sabedoria parece basear-se nas condições da economia mormon. Era necessário que os membros da igreja desenvolvessem e mantivessem uma economia autossuficiente. Os membros que usavam seu dinheiro para comprar mercadoria importada tinham uma atitude que se opunha aos interesses econômicos do território. Diante dessa situação, o presidente Young passou a ser contrário ao gasto de dinheiro dos membros da igreja com chá, café e tabaco importados. Era coerente com a economia da época que ele não fosse contrário com a questão de mascar tabaco e que o tabaco fosse cultivado localmente. Ele também foi coerente em ter desenvolvido com sucesso uma produção de chá para tomar o lugar do bem importado. Então, basicamente, o nosso estudioso Sud aqui está dizendo não tinha problema eles plantarem, eles consumirem o tabaco, porque eles precisavam fazer dinheiro, né? Então, obviamente, o nosso profeta aqui, Brigham Young, ele foi sensato economicamente falando, e não pegar pesado aí com a questão da palavra de sabedoria. Sim, é verdade, eles tinham que produzir exatamente isso, né? Bebida alcoólica, tabaco. Eles não podiam produzir milho, batata, arroz, feijão, criação de gado ou qualquer outra coisa. Era melhor ir contra o mandamento de Deus para o povo prosperar financeiramente. Nesse estudo dele, ele ainda continua citando uma fala de Brigham Young. Vamos ver o que Brigham Young falou? Não conheço nenhum clima e solo melhor do que este para o êxito da cultura do tabaco. Em vez de comprá-lo no mercado externo e importá-lo por mais de 1000 milhas, por que não produzi-lo em nosso próprio país? O chá tem uma grande demanda em Utah. Conseguimos vendê-lo facilmente a um preço extravagante. O chá pode ser produzido no território em quantidades suficientes para o consumo doméstico, e se nós mesmos o produzirmos, saberemos que temos um artigo puro. Ah, mas obviamente isso não é só contradição agora, era contradição na época também, né? Esse negócio, tem palavra de sabedoria, mas a gente produz e consome isso aqui, como é que é? Então, no Journal of Discourses, volume 9, página 35, Brigham Young falou assim: você sabe que todos nós professamos acreditar na palavra de sabedoria. Tem havido uma grande discussão sobre isso. Nós, como santos dos últimos dias, nos importamos pouco com o tabaco, mas como mormons, nós os usamos em grande quantidade. Cara, olha a viagem do profeta. Os comerciantes ambulantes passam e vendem toneladas de tabaco, além do que é vendido aqui regularmente. Eu diria que $60 mil por ano é a menor estimativa que eu faria sobre essas vendas. O tabaco pode ser produzido aqui. Ele requer atenção e cuidado. Se formos usá-lo, vamos produzir aqui. Eu recomendo que alguns produzam tabaco. Façam uma produção de tabaco e paremos de enviar dinheiro para fora do território por este artigo.
Olha só essa parte interessante. Nós gastamos apenas 60 mil para quebrar a palavra de sabedoria. Então, se nós formos quebrá-la, que guardemos esse dinheiro. Journal of Discourses, pessoal. E voltando para aquele estudo da BYU ali, do Leonard, página 46 e 47, vamos ver o que ele fala. Ele continua falando, a questão econômica. A fabricação de vinho pelos membros da igreja são ilustrativos, com o intuito dominante da autossuficiência econômica. Um dos motivos dessa produção, é claro, era o de fornecer vinho para o sacramento da ceia do Senhor. O vinho foi usado como sacramento na igreja até 1897, olha aí. Né? Hoje a gente bebe água, até 1897 era vinho mesmo. Mas ele continua ali, ó. A função mais importante da produção de vinho, no entanto, era fornecer renda aos pobres pioneiros de Utah. Ó, nesse estudo, o professor da BYU falou uma citação de Brigham Young. Vamos ver o que o Brigham Young estava falando sobre essa produção de vinho. Em primeiro lugar, façam vinho branco e depois vinho tinto. Coloque este vinho em barris e, se ouvirem o meu conselho, este vinho não será bebido aqui, mas será exportado e assim aumentará as suas economias. Mas não era questão de que Brigham Young estava preocupado com a palavra de sabedoria, não. Ele estava preocupado com a economia, venda, fazer dinheiro. Nos estudos do Leonard, ele viu que os membros da igreja estavam consumindo mais vinho do que a liderança da igreja imaginava. Então, esse empreendimento foi interrompido ali perto de 1900. Tem um livro chamado Deseret Saints, escrito por Niels Anderson, de 1966. Lá ele discute essa questão do vinho, né? Então os membros eram incentivados a produzir vinho, eles pagavam o dízimo com esse vinho, e de tanto vinho que a igreja recebia, ela era basicamente a maior fornecedora de vinho da região, então eles podiam até ditar os valores do vinho. Nesse livro tem bastante registro, bastante coletânea de material da época, mostrando todas essas transações aí da venda de vinho pela igreja e do recebimento de vinho como pagamento de dízimo. Então, em 1889, o secretário do escritório de dízimo, o Edward H. Snow, escreveu uma carta lá para o bispo de Salt Lake. Ele falou sobre o vinho. Na página 373 está falando que o vinho começou a virar um problema, porque os membros bebiam tanto vinho que em 1890 a embriaguez era uma preocupação para os líderes da igreja. Então o escritório do dízimo parou de aceitar vinho como dízimo e acabaram abandonando as suas próprias prensas de vinho. Pois é, então nessa época a igreja ficou bem constrangida aí porque eles estavam incentivando a produção, incentivando o pagamento de dízimo com o vinho, e eles tiveram que abrir aí uma campanha contra o vinho que eles tinham incentivado. E sobre essa hipocrisia da igreja, Orson Pratt, num discurso dele que foi registrado no Journal of Discourses, volume 17, página 104, ele estava brincando ali, ele falou no discurso: "Não me admira que o mundo diz que os santos dos últimos dias não acreditam nas próprias revelações. Por quê? Porque não as praticam." Vamos lembrar aqui que o Joseph Smith tinha falado sobre quem quebra a palavra de sabedoria. Nenhum membro oficial desta igreja é digno de possuir um cargo, se depois de receber a palavra de sabedoria, deixar de cumpri-la ou obedecê-la. Vamos voltar ali, o Leonard no BYU Studies, na página 40, o que ele falou também? Quando o conselho em Far West julgou David Whitmer, a primeira das 5 acusações contra ele foi de que ele não guardou a palavra de sabedoria. O próprio Heber C. Kimball, lá no Journal of Discourses, volume 2, página 161, falou que os santos virtuosos não venderão uísque nem estabelecerão destilarias. Ué, Joseph Smith tinha o barzinho na casa dele em Nauvoo, Brigham Young construiu destilaria, estavam vendendo bebida alcoólica o tempo todo. Cara, é muita contradição. A igreja na época estabeleceu uma cooperativa que eles chamavam de ZCMI, Zion's Cooperative Mercantile Institution. Vendiam todos os itens proibidos pela palavra de sabedoria. No Journal of Discourses, volume 16,
página 238, foi registrado lá em outubro de 1873. Quem falou? George Albert Smith, lembra? Era o primo de Joseph Smith. E na época ele era membro da primeira presidência, virou profeta depois, né? Mas o que ele falou? Estamos fazendo um grande negócio com o chá, café e tabaco na loja da cooperativa. E vamos voltar ali para aquela publicação do Salt Lake Tribune, de julho de 1908. Eles continuam falando sobre essa questão da palavra de sabedoria. O sacerdócio mórmon resistiu ao máximo sobre o estabelecimento de casas de bebida alcoólica, mas cederam porque os gentios estavam entrando no comércio. Esse esforço feroz para manter o comércio de bebidas como um monopólio da igreja fez com que a igreja chegasse onde está, presidindo o maior negócio de bebidas do estado através da sua loja da cooperativa e dos negócios de bebidas feito pelo apóstolo Smooth em sua loja em Provo. Para quem é membro ou já foi membro por muitos anos da igreja, sabe que hoje em dia a palavra de sabedoria é levada muito a sério. Se eu fizer uso de qualquer uma dessas substâncias no meu dia a dia e depois chegar lá para o meu bispo comunicar que eu faço, sim, uso dessas substâncias, mas quiser renovar minha recomendação, provavelmente não vai ser renovada, provavelmente eu vou ser aconselhado a me arrepender, não tomar o sacramento. Mas vamos ver como é que está registrado lá em Doutrina e Convênios 89, versículo 2. Para ser enviada como saudação, não como mandamento ou coerção, mas como revelação. E palavra de sabedoria, manifestando a vontade de Deus quanto à salvação física dos membros da igreja. Pois é, então na revelação original, Deus deu aí uma sugestão. Olha pessoal, que tal, né, se fizer assim? Mas em 1851, o presidente Brigham Young chegou na Conferência Geral e fez uma proposta de que essa revelação se tornasse um mandamento. Então todos os membros apoiaram e passou a ser um mandamento. Ué, era uma instrução, ninguém levava a sério. Depois propôs a ser um mandamento, também não levava a sério. Aí hoje em dia é levado rigorosamente. Aí depois até acrescentam itens nessa lista. Por exemplo, Heber D. Grant, presidente da igreja, lá na conferência de abril de 1922, falou assim na conferência: o chefe do departamento de saúde, o Dr. Beauty, pediu-me para dizer aos membros da igreja que existem mais ingredientes prejudiciais na Coca-Cola do que existem no café. Então digo aos membros da igreja que cantaram o hino quando a conferência começou: graças damos a Deus por um profeta que nos guia no tempo atual. Olha só, o hino foi colocado estrategicamente. E ele fala assim: agora, se vocês compreendem isso, eu não vou lhes dar nenhum mandamento, mas vou lhes pedir isso como um favor pessoal, que deixem a Coca-Cola. O Senhor não quer que vocês usem qualquer droga que crie um apetite por si própria. Aí, ó, para membro que não sabia se tinha a declaração oficial da igreja sobre a Coca-Cola, aí esse discurso. E ainda sobre isso, o presidente Joseph Fielding Smith, em setembro de 1966, falou: pessoalmente, eu não tenho conhecimento sobre o conteúdo das bebidas de cola e, portanto, não posso dar um conselho de perito. Contudo, eu tenho a declaração de um hábil químico que as bebidas com cola possuem cafeína, o elemento tão dominante no café e outros estimulantes. Então, tem uma coisa que eu sei: esta bebida estimulante não é servida em meu lar. E não importa onde eu esteja, eu a evito. A revelação dada a Joseph Smith incluía os dois estimulantes, chá e café. Entretanto, a revelação não era limitada apenas a estas duas bebidas. O Spencer W. Kimball, no livro próprio da igreja, dos ensinamentos dos presidentes da igreja, do Spencer W. Kimball, na página 202, ele disse: eu não bebo nenhuma bebida que possua cola, e minha esperança pessoal é que ninguém o faça. Assim como o Bruce R. Macon, que já tinha falado lá no Mormon Doctrine, na página 845. Ele era membro dos 12 apóstolos e falou assim:
Contudo, existem muitas outras substâncias que exercem um efeito prejudicial ao corpo humano, apesar de não serem especificamente proibidas na palavra de sabedoria. Certamente, a utilização de bebidas com cola, apesar de não estar incluída no padrão estabelecido, está em violação ao espírito da palavra de sabedoria. Eu estou acompanhando, para quem quiser mais informações também, a publicação feita no blog Investigações Sud. Essa publicação foi feita ali em 2009 e eles estão falando sobre o shopping da igreja, que estava em construção ainda, ia ser inaugurado, mas eles estavam verificando, olha, esse shopping da igreja está adquirindo licença para venda de bebida alcoólica? Pois é, hoje a gente já sabe que esse shopping está sim funcionando aos domingos e vendendo bebida alcoólica. Pois é, contradição, né? Se a igreja quer dar o exemplo para o mundo, por que não faz isso nos seus próprios negócios? O dinheiro fala mais alto? Pois é, né, pessoal? Cada assunto que a gente vai ver sobre a história da igreja é recheado de contradição para todo lado. Absurdo. Mas a gente vai ficando por aqui com esse episódio e até a próxima.